Sejam louvados Jesus e Maria em nossos corações, agradecidos. Querido irmão, querida irmã, seja muito bem-vindo. Este é o nosso programa Caminho do Céu, aqui na TVI. Todos os domingos, às 3 horas da tarde, nós temos um novo episódio. E hoje, para nós, é um dia muito especial, porque hoje nós celebramos o Domingo da Misericórdia. Nós celebramos no segundo domingo da Páscoa, o Domingo da Misericórdia, que foi estabelecido pelo Papa São João Paulo II, para que todos nós pudéssemos honrar o mistério da misericórdia. É claro que foi o próprio Jesus quem pediu isso a Santa Faustina, mas depois de muitos anos, o Papa São João Paulo II colocou este Domingo da Misericórdia dentro do calendário litúrgico. Então veja como é a beleza da história da Igreja. O próprio Jesus pediu a Santa Faustina que o domingo seguinte ao domingo de Páscoa fosse dedicado ao mistério da misericórdia, e depois de tantos anos, quando Santa Faustina então foi canonizada, o Papa São João Paulo II instituiu dentro do calendário este domingo dedicado ao mistério da misericórdia de Deus. Então hoje para nós, devotos de Santa Faustina, filhos espirituais de Santa Faustina, é um dia muito especial. É um dia no qual nós queremos proclamar, como diz o Salmo 117, eterna é a sua misericórdia, porque de fato esta é a grande verdade do nosso coração. Eu espero que você esteja bem e que neste momento de meditação o seu coração esteja aberto à palavra de Deus, o seu coração esteja totalmente disponível para receber aquilo que Deus tem para o seu coração e também para o meu coração. Eu quero meditar com você um trecho da palavra de Deus, que é o Salmo 117. Trata-se de um salmo extremamente rico no seu conteúdo, mas também rico na sua estrutura, porque é um louvor à misericórdia de Deus. Diz o salmista assim: louvai o Senhor porque Ele é bom, porque eterna é a sua misericórdia. Diga à casa de Israel: eterna é a sua misericórdia. Proclame à casa de Arão: eterna é a sua misericórdia. E vós que temeis o Senhor, repeti: eterna é a sua misericórdia. Isso é uma coisa que nós temos que entender. Por mais que as coisas não sejam exatamente como nós queremos ou como nós pensamos, nós devemos fazer da nossa vida um louvor a Deus e proclamar com a nossa vida: eterna é a sua misericórdia, eterna é a sua bondade, eterno é o seu amor. Eu me lembro que, estudando um pouco a vida de Santa Miriam de Jesus crucificado, que é uma monja, foi uma monja carmelita, ela nos ensinava que aquilo que o demônio mais queria é que ela murmurasse, se revoltasse contra Deus. Aquilo que o demônio mais queria é que ela se rebelasse contra Deus. E é verdade. Não sei se você já teve essa experiência. Às vezes nós temos alguns momentos na nossa vida em que parece que tudo vem de uma vez só. É no trabalho, é em casa, é na comunidade, é na saúde, e parece que nós estamos cercados de provações, cercados de obstáculos, cercados de dificuldades. Este é o momento no qual eu e você temos uma grande graça. A graça de louvar a Deus não porque tudo vai bem, mas a graça de louvar a Deus porque Ele é digno de ser louvado. A graça de louvar a Deus porque Ele é bom, Ele é misericordioso, Ele é paciente. E é exatamente isso que nós temos que entender. Quando tudo começa a nos cercar, o que é que o inimigo de Deus quer? Ele quer que a gente se revolte, ele quer que a gente não acredite mais em Deus, ele quer que a gente blasfeme, que a gente murmure. E é exatamente nesse momento que nós temos que usar o Salmo 117. Eterna é a sua misericórdia quando eu recebo uma notícia má. Eterna é a sua misericórdia quando eu passo no concurso que eu queria.
Eterna é a sua misericórdia quando alguém da minha família morre, mas eterna é a sua misericórdia também quando nasce alguém na minha família. Em todos os momentos e em todas as circunstâncias, eterna é a sua misericórdia. E aqui é um exercício de fé. Muitas vezes as pessoas podem pensar: ah, padre, o senhor está falando isso porque na sua vida tudo é muito tranquilo, tudo é muito fácil, tudo é muito assim organizado. Não é verdade. Por mais que eu seja padre, as coisas na minha vida não são fáceis. Há inúmeras provações, há inúmeras dificuldades, mas há uma herança que eu recebi da minha mãe dentro da minha casa. A confiança na misericórdia de Deus. Na minha casa há um quadro de Jesus misericordioso que já nos acompanha há muitos anos. É um quadro já velho, um quadro desgastado, mas ele está lá por um motivo. Exatamente porque na região do peito de Jesus, ele está até meio que desgastado. Porque de tanto eu ver a minha mãe passar o dedo ali no peito, no coração de Jesus, a imagem foi desgastando. Exatamente porque esta é uma herança que eu recebi de dentro da minha casa. Em todas as circunstâncias, em todos os momentos, louvar a Deus. Não murmurar, não reclamar. Eu não vou me rebelar contra Deus. Deus não fez o que eu queria, mas Ele continua sendo bom. Deus não fez como eu pensava, mas Ele continua sendo bom. Isto é um exercício de fé que eu convido você, neste Domingo da Misericórdia, a fazer. Louvar a Deus em meio às tempestades, louvar a Deus em meio à enfermidade, louvar a Deus em meio às contrariedades que aparecem no seu caminho. Isso faz com que a gente amadureça na fé. Veja, quando você olha para uma criança pequena, que está ali na fase da birra, isso acontece, né? Se a mãe dá um presentinho para ela, ela diz: "Eu te amo, mamãe." Mas se a mãe chama a atenção ou tira da mão dela alguma coisa, ela diz: "Sua bruxa, eu te odeio, eu não quero mais saber de você." E às vezes nós também agimos assim no nosso relacionamento com Deus. Quando Deus faz o que eu quero e quando Deus dá a mim o que eu peço, ai Senhor, eu te amo, eu te louvo, eu te agradeço. Mas quando Deus diz não, ou quando Deus diz espere, ou quando Deus tira alguma coisa, aí ficamos revoltados, emburrados, de cara feia com Deus. Isso não pode mais acontecer. O caminho do céu exige de nós esta tomada de decisão. Deus é bom e ponto. E eu existo para louvá-lo, bendizê-lo e glorificá-lo, independentemente das circunstâncias. Portanto, este Salmo 117, eu quero propor para você no dia de hoje, em todas as circunstâncias. Ao invés de ficar aí se lamentando, diga: eterna é a sua misericórdia, eterna é a sua bondade, eterno é o seu amor. Continua ainda o Salmo 117, dizendo assim: na tribulação invoquei o Senhor, ouviu-me o Senhor e me livrou. Comigo está o Senhor, nada temo. Que mal me poderia ainda fazer um homem? Veja que o Salmo está dizendo: o que é que eu tenho que fazer no tempo da tribulação? Invocar o Senhor. É preciso que nós reconheçamos que o mal, ele tem força, mas não tem poder. Os inimigos têm força, mas não têm poder. E é isso que você e eu temos que proclamar na nossa vida. Quando você vê um obstáculo, uma provação, uma dificuldade, você tenha consciência disso. Isso que eu estou enfrentando agora tem força, mas não tem poder, porque o poder pertence ao Senhor. O poder está nas mãos do Senhor. Então, naquele momento, o que é que você tem que fazer? Como diz aqui o Salmo 117, na tribulação eu invoquei o Senhor. Mas talvez você diga assim: mas padre, eu estou invocando o Senhor.
Talvez seja verdade, mas não adianta nada você invocar e reclamar, invocar e murmurar, invocar e questionar. Então, invocar o Senhor com confiança, sem se deixar levar por qualquer outro sentimento. Não sei se você já conviveu com uma pessoa negativa, com uma pessoa assim inclinada à murmuração. Esta pessoa reclama de tudo o tempo inteiro. E isso é uma coisa que temos que vencer. O Senhor quer encontrar nos nossos lábios palavras de louvor, palavras de gratidão. Eu quero ainda acrescentar no nosso programa de hoje um trecho do Diário de Santa Faustina. Neste Domingo da Misericórdia é muito importante que você também entenda o significado da imagem de Jesus misericordioso. No parágrafo 299 do diário, Santa Faustina anota aquilo que Jesus disse a ela a respeito da imagem. Ele diz assim: os dois raios representam o sangue e a água. Certamente você já viu a imagem em algum lugar e sabe que do peito de Jesus saem dois raios, um raio mais avermelhado e um raio mais pálido. E Jesus diz a ela assim: o raio pálido significa a água que justifica as almas. O raio vermelho significa o sangue, que é a vida das almas. Então nós temos o primeiro raio, que é a água que justifica as almas, e o raio vermelho que traz vida às almas. O que isso significa concretamente? O raio pálido, que é o raio que justifica as almas, ele representa o sacramento do batismo e o sacramento da reconciliação. Porque o que acontece quando eu recebo o batismo? Ali, naquele momento, os meus pecados são todos perdoados. Mas também, quando eu me confesso, eu recebo de novo o perdão das minhas faltas. Então, este raio pálido, que é a água que jorra do coração de Jesus, representa esta água que justifica, que torna o homem puro diante de Deus, que restaura o homem diante de Deus. Mas, ao mesmo tempo, do coração de Jesus sai este raio vermelho, que, como ele mesmo diz, que é a vida das almas. Este raio vermelho, ele representa o sacramento da Eucaristia. Portanto, na medida em que eu comungo o Senhor no Santíssimo Sacramento, eu recebo esta vida, não somente a vida física, mas principalmente a vida da alma, a vida espiritual. Jesus ainda acrescenta no diário a seguinte explicação: ambos os raios jorraram das entranhas da minha misericórdia, quando na cruz o meu coração agonizante foi aberto pela lança. Esses raios defendem as almas da ira do meu Pai. Feliz aquele que viver à sua sombra, porque não será atingido pelo braço da justiça de Deus. Então veja que interessante, Jesus está dizendo que das suas entranhas, de dentro do seu coração, jorraram estes raios, que mais do que raios são os sacramentos da Igreja, especialmente aqui o sacramento do batismo, o sacramento da Eucaristia e o sacramento da confissão, que são os sacramentos iniciais ali da nossa fé. E Jesus diz que estes sacramentos jorram de dentro do seu coração. Então veja que beleza. O Senhor mesmo, Ele dá a nós aquilo que Ele tem de mais íntimo, aquilo que Ele tem de mais sagrado. Ele nos dá a graça do batismo, Ele nos dá a graça da confissão e Ele mesmo se dá a nós em alimento, em seu corpo, em seu sangue, em sua alma, em sua divindade. E depois Ele diz, estes raios defendem as almas da ira do meu Pai. Exatamente porque todo pecado que o homem comete atrai sobre ele a ira de Deus. Todo pecado que a humanidade comete atrai sobre a humanidade a ira de Deus. Mas quem vive na fidelidade às promessas batismais,
quem vive sempre em estado de graça pela confissão e quem vive alimentando-se do corpo e do sangue do Senhor não tem medo de nada. Por quê? Porque quem vive assim vive sempre em amizade com Deus. Por isso Jesus diz que estes raios defendem o homem da ira de Deus. E depois Jesus continua dizendo: feliz aquele que viver à sua sombra, porque não será atingido pelo braço da justiça de Deus. Porque aquele que vive, não é, na fidelidade ao batismo, aquele que vive com a sua confissão em estado de graça constante, e aquele que comunga, aquele que adora, ele realmente está em profunda amizade com Deus. E é exatamente por isso que neste domingo da misericórdia nós devemos louvar e bendizer a Deus. O meu convite a você neste domingo da misericórdia é que o seu coração seja invadido por uma divina alegria, porque o Senhor é bom, porque a sua misericórdia é eterna, porque Ele não desiste de nós, porque Ele vence o pecado, o mal e a morte, porque Ele abriu a nós o seu coração, fez sair do seu coração o sangue e a água, os sacramentos da Igreja, especialmente o sacramento do batismo, o sacramento da confissão e o sacramento da Eucaristia. Por isso nós podemos dizer: nós somos felizes porque temos o Senhor, e tendo o Senhor, temos tudo aquilo que é necessário para a nossa salvação. Que neste domingo da misericórdia, Santa Faustina possa entrar aí onde você está e conceder a você também, através da sua oração e da sua intercessão, as graças que você necessita. E que Jesus entre na sua casa e derrame dentro da sua casa uma gota do seu sangue, uma gota da sua água, para santificar, proteger e guardar a sua família. Eterna é a sua misericórdia, e que seja a nossa vida um canto de louvor a Deus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.